regulamentação de todo o mercado, no sentido de procurar mecanismos que possam, de fato, evitar, preservar esses danos relacionados. Então, é um tema bastante extenso, a gente poderia aqui ficar horas. Eu procurei fazer uma exposição bastante objetiva para a gente estudar, sob o meu ponto de vista, alguns dos dois principais instrumentos nessa busca aí por um meio ambiente equilibrado, por um crescimento econômico sustentável. Então, eu vou tentar ser bastante objetiva para a gente conseguir ter uma ideia geral desses instrumentos e refletir, ao final, de quais são as medidas que a gente pode adotar para que esses produtos sejam, de fato, mais estudados, aprimorados e desenvolvidos, né? Então, a síntese da minha exposição vai ser no seguinte sentido: falar um pouquinho do seguro ambiental, propriamente dito, e aí eu vou falar, como o Pedro disse, da sua diferença com o seguro de responsabilidade civil geral, que causa bastante confusão no mercado, e eu acho que isso é um dos grandes obstáculos para que esse produto, de fato, se desenvolva. E tratar também do seguro de garantia ambiental, que é um instrumento muito importante na reparação do dano, daquele passivo ambiental propriamente dito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a motivação do mercado e de toda a coletividade na busca de mecanismos de minimização do passivo ambiental. Vou falar, obviamente, do seguro ambiental autônomo e do seguro de garantia ambiental, ambos os produtos em período de evolução bastante embrionário. Então, a gente tem uma dificuldade até para desenvolver uma exposição bastante contundente a respeito desses produtos, porque a normatização ainda não é completa, a gente tem uma necessidade de desenvolver esses produtos de forma relacionada aos riscos propriamente ditos, e aí a gente tem uma questão importante para delimitar qual é de fato a operação. É difícil você estabelecer um clausulado padronizado, porque os riscos envolvidos são muito distintos, a abrangência dos possíveis danos também é incalculável, então a gente vai ver um pouquinho disso na exposição. Vou tratar das principais diferenças entre esses produtos, vou falar um pouquinho do desastre de Mariana como lição e como esses produtos poderiam ter sido melhor aproveitados numa situação como essa, evitando principalmente uma exposição em termos de valor da própria Samarco. Falar um pouquinho das tendências legislativas, no meu modo de ver, bem perigosas e que afetam o setor de seguros, estabelecendo aí as vantagens e desvantagens, aí eu digo, sob a minha ótica. É claro que a gente está sempre aberto a discussões, a minha opinião ela não prevalece, por óbvio, e a gente vai tratar um pouquinho do que eu acho que são vantagens e desvantagens, para a gente refletir um pouquinho como todos os players do mercado aí podem se unir para que a gente de fato tenha, como eu disse, um meio ambiente equilibrado e protegido. Bom, a respeito da motivação pela busca dos mecanismos de minimização do passivo ambiental. O direito ambiental, ele começou a se desenvolver há pouco tempo, né? A preocupação com o meio ambiente ela é bastante recente, e eu tenho que isso se dá em virtude da percepção de que os recursos naturais são esgotáveis. Então, a gente tem aí a crise híbrida, a gente tem a crise ambiental como um todo, né? As alterações climáticas, tudo isso que acontece em decorrência das atividades que são desempenhadas pela sociedade como um todo. Nós temos aí também uma preocupação que decorre da tríplice responsabilidade, como o Dr. Pedro falou, e aí nós temos a Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 7.347 de 85, que traz ação civil pública promovida para os casos de danos ambientais, e a própria Lei 9.605 de 98, que fala das sanções penais. Nós temos a Constituição Federal, que por meio do seu artigo 225 recepciona a Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos também grandes desastres ecológicos de grandes proporções e a conscientização das empresas no sentido de que esses danos de fato podem comprometer a sua própria operação. E aí a gente pode falar do afundamento da plataforma petroleira de 2001, a gente pode falar do incêndio que ocorreu em Santos e do próprio desastre de Mariana, ambos ocorridos em 2015, que se não foi o maior, é um dos maiores desastres ecológicos já vistos no país, né? Nós temos também políticas públicas que induzem a utilização de instrumentos preventivos de controle, e aí eu digo que o princípio da preservação é um dos princípios basilares do direito ambiental, e aí a gente pode falar da Lei 11.284 de 2006, que trata da gestão das florestas públicas, da minuta do decreto que regulamenta a Lei Estadual 3.577 de 2009, uma lei estadual aqui de São Paulo que trata das diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo, a própria Lei 3.467 de 2000 do Rio de Janeiro, que dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, e a própria Lei Federal 11.382 de 2006, que altera o CPC de 73, trazendo a figura do seguro-garantia judicial. Todas essas legislações,
elas começam a prever nas suas disposições o seguro garantia, política de prevenção, de reparação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A necessidade de constituição de provisões pelas empresas para contingência ambiental também é um fator muito impactante. As empresas têm sofrido com a necessidade de provisionar valores, então isso de fato atrapalha a sua operação, a sua constituição de reservas, a sua movimentação de fundos. E claro que a atividade do setor de seguros no desenvolvimento de estratégias de gestão de risco. Então a gente percebe que a seguradora de fato tem um papel muito importante no desenvolvimento desse setor, porque ela consegue contribuir para a criação de gestão de métodos de desenvolvimento de gestão de riscos, evitando potenciais perdas aos seus segurados. Bom, especificamente com relação ao seguro ambiental, eu vou dar um panorama bem geral dos produtos, tá, gente? Não vou entrar aqui em Código Civil, enfim, só para a gente ter uma ideia de como esses produtos de fato podem atuar. Me coloco à disposição ao final para a gente discutir, eventualmente mandar mais material a respeito, tá? Senão a gente ficaria aqui muito tempo. Então, a evolução do seguro ambiental começa por volta dos anos 70 na Europa, onde já se desenvolveu uma política de responsabilidade civil que contemplavam cláusulas que previam ressarcimento por danos causados por poluição súbita e ambiental, súbita e acidental. Nos anos 90, o produto ganhou força principalmente nos Estados Unidos, desenvolvendo-se aqui no Brasil com a abertura do mercado de resseguro. Em 2004 foi emitida a primeira pólice de seguro ambiental específico no Brasil. E aí, por que eu digo específico? Porque a gente tem as apólices de responsabilidade civil geral, que tem a possibilidade de se contratar com uma cláusula particular de poluição súbita e acidental. E aí a grande confusão no mercado. Essa cláusula é bastante limitada, ela não garante cobertura para uma série de outras gamas decorrentes dos danos ambientais. Ela tem uma limitação temporal, ela tem uma limitação relacionada a quem de fato vai ser o beneficiário. Então a gente precisa ter muita cautela, porque as empresas entendem que estão resguardadas pela contratação dessa cláusula e, na verdade, ela tem uma representatividade muito baixa quando se trata de risco de fato de dano ambiental. O seguro ambiental específico, ele é do ramo 13, tá? Só para vocês saberem da SUSEP, que é diferente dessa cláusula particular que é do ramo 51. E ele tem por objetivo conferir cobertura para danos materiais, morais e corporais, além dos danos ambientais ou a recursos naturais involuntários, resultantes de poluição e ou contaminação por vazamento súbito e acidental e ou gradual de produtos perigosos, poluentes ou contaminantes decorrentes das operações desempenhadas pelos segurados. Deixa eu colocar aqui. Só para vocês terem uma ideia de como a evolução ainda é lenta, Fábio Barreto é um subscritor sênior de riscos ambientais da EIS, e ele diz que entre 2004, quando foi emitida a primeira apólice de seguro ambiental, e 2010 havia somente entre 20 e 25 apólices dessa modalidade emitida, enquanto que a responsabilidade civil geral com aquela cláusula particular tem uma abrangência muito maior. O mercado já cresceu a partir daí aproximadamente 150% e, segundo a Superintendência SUSEP, no ano de 2015 representou mais ou menos uma movimentação de 45 milhões em prêmio. Não, indenizações que, no meu modo de ver, seria uma estatística muito mais importante para a gente ter a noção de quanto esse seguro contribui para o mercado, né, para a sociedade de fato. Enfim, a representatividade ainda é muito pequena, não chega nem a 10% do mercado de seguros total. Dentre as suas principais coberturas, e aí lembro, estou falando do RC específico, do RC ambiental específico. Ela cobre custos e despesas de limpeza, incluindo avaliações e investigações ambientais, remediação e monitoramento on e off-site. Aí a gente percebe um envolvimento da seguradora no próprio gerenciamento de risco. Em 2015, 45 milhões do quê? Em prêmio. É o que o segurado paga à seguradora para ter a apólice emitida, não em pagamento de indenização. Ele também prevê cobertura para tratamento e destinação final de resíduos, despesas de contenção e salvamento de sinistros, danos materiais, corporais e morais, incluindo dano moral ambiental coletivo, perda de uso e consequente perda de valor de imóvel de terceiro, danos a recursos naturais, custos judiciais de defesa do segurado, e ainda prevê a possibilidade de coberturas adicionais de transporte, locais de descarte, pré-existência, dentre outras. É um seguro que tem que se amoldar muito à operação propriamente dita, né? Um seguro ambiental, um seguro ambiental específico para uma operação, para uma mineradora, é diferente, por exemplo, de uma destinada a uma hidrelétrica. Então, a operação delimita muito quais são os clausulados e quais são as coberturas a serem contratadas para aquele risco efetivo. Ainda vamos falar um pouquinho da subscrição desse tipo de risco e das dificuldades que o próprio mercado enfrenta para poder emitir uma apólice
justifica um pouquinho a falta de utilização do próprio produto. Então, na subscrição de risco de uma pólice de RC ambiental, a seguradora avalia primeiro o questionário de risco que é preenchido pelo proponente, né? Nessa oportunidade, ela vai avaliar o grau de exposição de riscos da empresa e, se necessário, vai recomendar providências para diminuir o risco de que o sinistro ocorra. Então, aí a gente percebe um papel importante no fato da seguradora poder sinalizar ao seu proponente a adoção de medidas que vão evitar que o dano aconteça. E a gente vê também o caráter preventivo da situação. Espera-se que sejam realizadas inspeções técnicas, então, nessa oportunidade, a seguradora vai conhecer, de fato, como se dá a operação do seu proponente, então ela vai avaliar se a operação está adequada, se, de fato, o proponente adota medidas para evitar a ocorrência do sinistro, se há planos de emergência, enfim. Também avalia-se as licenças ambientais operacionais vigentes, e aí há os estudos de impacto eventualmente realizados, os relatórios de impacto ambiental também confeccionados, toda a questão de documentação relacionada à atividade desempenhada pelo seu proponente. Também há uma avaliação plano do caso, e aí eu coloquei aqui etapas abrangentes, tá? É óbvio que cada caso vai ser avaliado de uma determinada maneira, porque a possibilidade mais ampla. A avaliação da política ambiental da empresa, o plano de atendimento às emergências, o plano de auxílio mútuo, o programa de gerenciamento de risco. Também avalia-se, quando o caso, os contratos de obra e todos os seus anexos, incluindo o memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projetos básicos e executivos, que são muito importantes. Às vezes tem um projeto básico que não reflete exatamente a operação que vai ser desempenhada, então o projeto executivo vem a sanar essas possíveis delimitações do projeto básico. E para os casos de pré-existência, aí eu falo do passivo ambiental, avaliação do mapeamento dos pontos do passivo ambiental, dos relatórios de avaliação ambiental preliminar, investigação ambiental, projetos de remediação, relatórios de monitoramento e pareceres do órgão ambiental. É um processo bastante complexo e a seguradora